Beleza, já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. O almirante americano Alvin Halsey, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, Southcom, foi impedido de visitar uma unidade do Exército Brasileiro na região amazônica, conforme solicitado inicialmente. A decisão de impedir a visita revela uma postura mesquinha e desnecessariamente defensiva por parte das autoridades brasileiras responsáveis pela restrição. Essa atitude, que forçou a redireção da visita para o Comando Militar da Amazônia e culminou no cancelamento da ida de Halsey ao Acre, demonstra uma visão estreita e equivocada sobre a cooperação internacional, além de um excesso de zelo que beira o provincianismo. O almirante Halsey, um oficial de alto escalão com uma trajetória de liderança no âmbito da segurança hemisférica, buscava em sua agenda fortalecer laços de cooperação militar e discutir questões estratégicas de interesse mútuo, como o combate ao crime transnacional na região amazônica. A intenção dele de visitar uma unidade de fronteira reflete não apenas o compromisso dos Estados Unidos em apoiar esforços conjuntos contra ameaças como o narcotráfico e o terrorismo, mas também uma demonstração de respeito pela relevância geopolítica do Brasil na América do Sul. Impedir uma visita dessa sob o pretexto de proteger a soberania nacional é uma interpretação simplista e alarmista que desvaloriza a capacidade do Brasil de se engajar em parcerias estratégicas sem comprometer a sua autonomia. A justificativa apresentada, que aponta para a sensibilidade gerada pela oferta de 10 milhões de reais pela Embaixada dos Estados Unidos por informações sobre o grupo terrorista Hezbollah, sem consulta prévia ao Itamaraty, não sustenta a decisão de barrar a visita. Essa oferta, embora possa ter causado algum desconforto diplomático, não justifica uma reação tão desproporcional que acaba por minar a confiança mútua entre as nações. O Brasil, como potência regional, deveria ter aproveitado a presença de Halsey para reforçar a sua posição de liderança, promovendo assim um diálogo aberto e construtivo, em vez de adotar uma postura de desconfiança que apenas reforça estereótipos de insegurança e isolamento. Além disso, a proibição reflete uma mentalidade retrógrada, ultrapassada, que ignora os benefícios de uma cooperação militar mais robusta com os Estados Unidos, especialmente em um contexto global onde a segurança regional exige coordenação e troca de experiências. Halsey, ao cumprir sua agenda em Brasília, demonstrou profissionalismo ao se reunir com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o comandante do Exército, General Tomás Paiva, mas a negativa de acesso à Amazônia representa uma oportunidade perdida para o Brasil de projetar confiança e assertividade no cenário internacional. Em última análise, a decisão de impedir a visita do almirante Halsey é um exemplo lamentável de como o excesso de cautela e a má gestão de sensibilidades diplomáticas podem prejudicar os interesses estratégicos do Brasil. Enquanto Halsey buscava construir pontes, as autoridades que bloquearam sua ida ao Acre ergueram barreiras, evidenciando uma visão míope que enfraquece a posição do país em um mundo cada vez mais interconectado. E agora vamos discutir esse assunto com o nosso analista bélico e também de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Uma coisa nos parece mais embaixo, não é? Será que estavam querendo esconder alguma coisa que possa piorar o relacionamento com os americanos? Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta no finalzinho de semana, né, Paulo? Uma semana com muitas notícias, mas hoje nós vamos dar atenção um pouco aos assuntos, aos temas militares. Eu tenho uma visão um pouco diferente da forma como você
veiculou essa notícia porque eu conheço os bastidores da diplomacia militar. E, na verdade, eu posso te afiançar que essa dificuldade dele visitar uma unidade no Acre, que era a sua intenção, ela, na verdade, estava mostrando ou apontando para o governo brasileiro para onde a atenção das Forças Armadas Americanas e principalmente do Serviço de Inteligência Militar está agora direcionado. Veja que você falou de uma recompensa que está vigorando de 10 milhões de dólares, são bem mais, né? São 60 milhões de reais, 10 milhões de dólares, e inclusive essa recompensa, ela é acompanhada até mesmo da possibilidade de você ser deslocado da área e até receber aqui uma residência permanente nos Estados Unidos para informar as atividades ou as autoridades de inteligência dos 3 países, da Argentina, Paraguai e Brasil, sobre o que acontece ali na tríplice fronteira ali de Foz do Iguaçu. E eu digo para você, Paulo, que se de fato ele quisesse conhecer ou ir a uma unidade de fronteira que estivesse relacionado à questão da tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, ele teria ido a Foz do Iguaçu tranquilamente, mas a sua solicitação de ir ao Acre tinha e tem uma motivação bem diferente. Veja que ele simplesmente apontou que hoje o Acre, aquela tríplice fronteira ali que pega Brasil, Bolívia e o Peru, eu vou pedir até que a gente coloque um mapa para localizar a nossa audiência. Hoje, essa área ela é revestida de uma importância fundamental para as forças americanas militares, não somente para as forças de inteligência policial. Veja que o assunto do narcotráfico, Paulo, é um assunto que no Brasil ele é afeito à Polícia Federal. E aqui nos Estados Unidos também, ao FBI. Mesmo nas operações internacionais, esse é um assunto que fica no Departamento de Justiça. Então, por que um almirante foi solicitar uma visita ao Acre? E eu vou explicar para você. Na verdade, o que ele está mostrando é que o Hezbollah, que tinha a sua célula principal de atividades na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, e essa é uma célula muito conhecida, dali partiram os atentados terroristas em Buenos Aires, que a Argentina até hoje tem isso marcado na sua alma de frustração de ter permitido que dali da tríplice fronteira partissem esses ativistas ligados até ao que seria o Hezbollah logo depois. E hoje o que nós temos na América do Sul são alguns outros locais de produção, não somente do narcotráfico se imiscuindo, do Comando Vermelho e do PCC hoje trabalhando junto com o Hezbollah. Não. Agora nós temos algo muito mais complexo e é isso que o almirante mostrou. O que nós temos hoje na região amazônica é uma grande produção de ouro. E essa produção de ouro é que está ganhando a posição, a prevalência do financiamento do terrorismo internacional. Veja que hoje no Peru existem operações militares para destruir vários garimpos ilegais nas proximidades da fronteira com o Brasil, exatamente ali no Acre. Eu coloque uma imagem que nós vamos mostrar uma operação recente que foi feita para justamente acabar com uma região de garimpo ilegal muito próximo da fronteira brasileira, da fronteira do Acre. Veja que nessas imagens nós temos uma balsa sendo destruída, e não só a estrutura dessa balsa sendo destruída, como essa operação foi uma operação autorizada pelo governo do Peru com algo parecido, Paulo, com aquilo que nós chamamos de GLO no Brasil, de Garantia da Lei e da Ordem. O que eles fizeram? Eles decretaram uma área que está extremamente degradada, porque o garimpo ilegal ele acaba com a floresta naquela área, mas é uma área que existe uma verdadeira milícia que opera junto aos garimpeiros ilegais e hoje há uma presença muito grande ali, não somente de garimpeiros ilegais, mas de narcotraficantes. Esse trabalho junto ao Peru, por que está envolvendo as Forças Armadas? Por uma razão simples, Paulo.
Porque hoje o Hezbollah ele utiliza a tríplice fronteira lá da Argentina, Paraguai e Brasil como uma célula mais de infraestrutura financeira e até de descanso. Nós sabemos que existem informações de inteligência de que vários dos integrantes do Hezbollah que fugiram do Líbano, depois que Israel avança sobre o Líbano e depois que Bashar al-Assad sai da Síria e o Hezbollah perde o apoio dos sírios e perde a presença do Irã dentro da Síria, vários vieram para a América do Sul para dar uma descansada, digamos assim. Na verdade, você deixa ali hibernando durante 1, 2, 3 anos, descansa, que a gente chama, é para você retirar de visibilidade dos grupos de inteligência. Só que essa tríplice fronteira agora no Acre chamou atenção, sabe por quê, Paulo? E aí eu tenho que te confessar algo que você não sabia, não te contei e vou contar agora em primeira mão. Sabe quem me deu a chave para entender por que esse almirante queria ir ao Acre? Foi a nossa audiência do programa de segunda-feira. Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: Coronel, o senhor sabia que no Acre há uma comunidade árabe gigantesca, tão grande e tão influente às vezes como aquela que existe em Foz do Iguaçu na Tríplice Fronteira, e ninguém sabia disso? E eu falei, não estou sabendo. E ele falou, veja, o próprio governador do Acre, o sobrenome dele é um sobrenome árabe. A sua família é dono de empresas. Aí eles foram me passando, Paulo, nome de delegadas de polícia, nome de empresários, nome de políticos. Toda a estrutura administrativa do Acre, Paulo, é impressionante. Ela é formada por pessoas descendentes, muita gente, muitos sobrenomes descendentes de árabes. E eu, conversando com as pessoas, fiz alguns contatos, e não é que é verdade, Paulo. Hoje, o Acre se transformou num local que tem uma descendência. A origem do Acre teve muitos árabes libaneses, cristãos libaneses que fugiram da guerra ali no Oriente Médio, mas hoje você sabe que existem reportagens sobre aquela guerra na faixa de Gaza que eu fui cobrir, ali logo depois, 2 meses depois do ataque de 7 de outubro, e lá na faixa de Gaza existem parentes. Quando o Brasil mandou aeronaves para retirar aqueles parentes ou brasileiros que estavam na faixa de Gaza, alguns se deslocaram para o Acre. E mais ainda, nós temos pessoas no Acre que perderam familiares na faixa de Gaza. E mais ainda, descobri que até afegãos estão ali naquela região. Então, acontece que o almirante não precisou ir lá no Acre. Na verdade, ele poderia ter feito essa visita, visitado a brigada, mas o que ele queria, pelas minhas fontes, foi chamar a atenção e compartilhar documentos e material de inteligência de que aquela região do Acre hoje acabou se transformando numa região de muita importância para a inteligência. Por quê? Assim como em Foz do Iguaçu, você faz a lavagem de dinheiro com negócios legais, seja com cassinos, que é legal no Paraguai e não é legal no Brasil, mas com agronegócio e com várias empresas. Ali também no Acre existem muitos empresários de famílias árabes libanesas com histórico de décadas ali na região de sucesso, mas que têm atraído a atenção dos serviços de inteligência, Paulo. Há uma desconfiança, ou talvez até uma certeza, de que parte do dinheiro que é lavado e que está financiando hoje o terrorismo internacional do Hezbollah sai dos garimpos ilegais, sai do narcotráfico e hoje já entra no Brasil. Então não é só mais a cocaína, viu, Paulo? Também está entrando o dinheiro que advém do garimpo ilegal. E assim como acontece em Roraima, você sabe que em Roraima nós temos ali o garimpo ilegal na Venezuela, que veio para o Brasil, para a terra dos Yanomamis. E sabe o que eu consegui levantar? É que no lado brasileiro, ali na fronteira do Acre, já existem vários pontos de interesse de prospecção também de garimpo ilegal. Por quê? Porque fica pertinho da fronteira, se as nossas tropas ou polícia chegarem lá, eles pulam para o lado do Peru. Então está uma situação muito complexa, e eu posso dizer o seguinte: o que o almirante queria chamar a atenção, pode ter certeza que ele deve ter passado toda essa documentação ou esse material de inteligência para alertar a Brigada de Infantaria de Selva que ali está. Agora, por que o Exército não liberou, então, a visita dele? Nós não conseguimos entender isso.
tem várias questões. Se você quiser a versão oficial, eu vou te dizer que a versão oficial foi simplesmente, e é bem, vamos dizer assim, compreensível, que o comandante da Marinha Americana que veio aqui, ele não agendou essa visita. Essa visita foi uma visita praticamente inopinada. Nós ficamos sabendo, inclusive, pelas autoridades americanas, não foi nem pela diplomacia brasileira. Ele simplesmente avisou. Para você ter uma ideia, o ministro da Defesa nem estava em Brasília. Teve que retornar a Brasília por deferência, até por educação, para receber o almirante, porque essa visita não foi agendada. Então, a versão oficial que eu tenho é que seria difícil inserir na agenda das operações do Comando Militar da Amazônia uma ida dessa autoridade que, obviamente, demanda deslocamento de comitiva, de segurança e uma série de até preparar uma programação para que ele possa conhecer, e isso não dava tempo, até porque ele tinha um compromisso na República Dominicana. Ele saiu do Brasil e já foi imediatamente para um compromisso na República Dominicana, saiu de um compromisso no Panamá. Está havendo uma operação agora no Panamá conjunta, então ele foi à Argentina, conversou com o Milei, ele tinha uma agenda muito apertada e não conseguiu casar as agendas. Eu prefiro acreditar, Paulo, que houve uma, vamos dizer assim, uma ideia de também não passar a ele a impressão de que ele chega sem avisar, sem agendar e vai impondo uma agenda. Isso não é bom, mas eu acho que ele cumpriu a finalidade, viu, Paulo? Porque o problema ali não era essa questão de visitar, não precisava que ele visitasse. O que ele precisava é chamar a atenção das autoridades brasileiras para essa grande concentração de famílias de descendência árabe ali no Acre e da ligação com o garimpo ilegal do narcotráfico que hoje está lavando dinheiro para o Hezbollah muito próximo ali, tanto na Bolívia quanto no Peru. Mas aí a pergunta que fica é o seguinte, nós já vamos passar para o próximo episódio, o próximo bloco, mas pergunta que fica é o seguinte: será que as autoridades brasileiras não sabem disso? Será que é necessário um americano vir até o Brasil para dizer o que está acontecendo aqui no Brasil? É claro que as autoridades brasileiras sabiam disso. Sabiam, principalmente as autoridades de inteligência, sabiam do crescimento dessa comunidade árabe no Acre. O que deixa estranho é o seguinte: todo mundo sabe de quebra de protocolo, né? Você tinha uma agenda, coisa e tal, é natural alguém vir e de repente no meio dessa agenda, aproveitando que eu estou aqui, deixa eu conhecer ali. Não pode. Não pode por quê? Porque está esquecendo, está escondendo alguma coisa ou simplesmente porque não, você está quebrando o protocolo? Isso para mim realmente não faz muito sentido, porque em todas essas situações você tem quebra de protocolo. Você viu inclusive a Janja quebrando o protocolo lá na China, né, na visita que fez com o presidente Lula. Então sempre numa situação dessa tem quebra de protocolo. Se os dois são países amigos, são parceiros, né, do ponto de vista militar, seria até um favor. Olha, o que o senhor está querendo ver aqui? O senhor pode ajudar? A gente vai, contando para a gente vai ajudar o senhor. Vamos contribuir com isso aí. Mas são as versões oficiais. Não é assim que funciona. Mas não é assim que funciona, não. Eu vou te dizer como é que funciona. Tanto aqui nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer lugar do mundo, na China ou até na Europa, nós temos uma programação oficial para o que nós chamamos de ONA, Oficiais de Nações Amigas. E isso todos os países fazem, os Estados Unidos também fazem. Quando a gente, aqui nos Estados Unidos, recebe oficiais de outros países, você tem uma programação oficial e várias vezes, quando você tem assuntos sensíveis, você coloca os ONAs, os Oficiais de Nações Amigas, em uma programação que muitas vezes vai conhecer a Embraer, vai conhecer a Vibraz, vai fazer uma viagem a uma hidrelétrica, em momentos em que você está tratando de assuntos que são assuntos sensíveis. Então, você ser amigo de outra nação não significa que você compartilha todas as informações estratégicas. Eu peço que coloque um mapa ali da tríplice fronteira que eu mostro ali, a CIS Brasil. Veja que essa área é uma área... o outro mapa que mostra a área de Assis Brasil. Vê se vocês conseguem localizar. Essa área que pega a fronteira é uma área muito difícil, essa foto, exato. Veja que Assis Brasil e faz a tríplice fronteira tanto com o Peru quanto com a Bolívia. E, infelizmente, Paulo, a nossa estrutura de controle de fronteira é muito deficiente nesse local. Daí até a capital Rio Branco, você tem uma estrada que vai de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, mas que não tem ligação terrestre para Pucallpa,
e nós temos aquela região com 5 passagens de ponto de tráfico muito conhecidas de tráfico de cocaína, há apreensões sempre ali naquela região, mas, na verdade, Paulo, para que você traga a uma autoridade americana para conhecer as operações militares de controle de fronteira, você faz uma preparação para você mostrar aquilo que convém você mostrar e não compartilhar as suas debilidades. Então, o que eu posso dizer para você é que aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer país, a diplomacia militar ela é feita compartilhando aquilo que interessa compartilhar. Então, eu posso dizer que não é comum você chegar num outro país e solicitar uma visita a um determinado local sem agendamento. Então, eu creio que é compreensível essa negativa. E vou te dizer mais, o almirante provavelmente nem queria ir lá no Acre realmente, ele tinha outras coisas para fazer, mas disse do seu interesse para mostrar que hoje aquela área é o que a gente chama de um objetivo prioridade de inteligência militar. E por que isso é diferente? Talvez você como civil não saiba. É que nós militares no Brasil, nós não estamos envolvidos na parte de combate ao narcotráfico diretamente. A nossa ação é subsidiária de fronteira. É uma ação delegada de polícia somente por causa da nossa presença na fronteira. Porém, agora, a situação do Brasil se deteriorou de tal forma, há quem diga que o Brasil já caminha para ser um narco-estado em algumas áreas, que as Forças Armadas americanas estão conversando com as Forças Armadas brasileiras e dizendo o seguinte, bom, e aí, a polícia, a segurança pública, se não tem condição, como é que fica a participação das Forças Armadas? E esse debate, Paulo, é um debate que já vem de muitos anos, eu participei quando estava nas Forças Armadas, de não deixar transformar ou instrumentalizar as Forças Armadas brasileiras como se fosse um braço da polícia americana de combate ao narcotráfico, mas agora a coisa ficou diferente, Paulo. Se o governo americano classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, assim como o Hezbollah na região atua com os cartéis de narcotráfico, aí a coisa já se transforma num assunto militar. E é esse o debate que está acontecendo exatamente agora, right now, nos Estados Unidos e aí no Brasil também. Yeah, we're going to talk about it a little bit later on. Estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Durante sua passagem por Brasília, o almirante Alvin Rose foi direto. Fernando de Noronha é sim um ponto estratégico no tabuleiro geopolítico das Américas e os Estados Unidos não vão abrir mão de monitorar essa região crítica para a segurança hemisférica. Monitorar. O Brasil, em vez de encarar essa declaração com maturidade estratégica, preferiu o silêncio constrangido. Nenhum ministro, nenhuma nota do Itamaraty, nenhum gesto do Palácio do Planalto. O que Rose propôs não foi ocupação, não, nada disso. Foi cooperação. Uso restrito não significa invasão, mas parceria e uma clara sinalização de que os Estados Unidos estão atentos ao avanço da influência chinesa na região. Enquanto isso, o governo brasileiro, atolado em ideologia e alianças com regimes autoritários, hesita em assumir o próprio papel no hemisfério. Fernando de Noronha, por sua localização, é vital para a vigilância do Atlântico Sul. Negar esse fato é se recusar a enxergar que vivemos em um mundo multipolar e altamente disputado. A presença americana, ainda que simbólica, serve como garantia de estabilidade frente às movimentações de potências rivais. E a pergunta que resta é a seguinte: por que o governo Lula não responde? Por que não pode? Ou por que não quer? Ao ignorar o recado de Rose, o Brasil demonstra fraqueza diplomática, desorganização estratégica e, pior, desprezo por seu próprio valor geográfico. O almirante veio como parceiro. O problema é que o Brasil, mais uma vez, age como refém da omissão. Mas nós achamos que ainda tem muito mais por trás disso, viu, Gerson? Como é que você vê esse interesse em Fernando de Noronha? Na sua opinião, Fernando de Noronha tem essa importância toda que estão atribuindo a ela? Tem a importância, Paulo, e não somente Fernando de Noronha, né? É bom a gente lembrar que, na verdade, o Brasil ele tem algumas ilhas oceânicas muito importantes. Trindade, ali em Martins Vaz, nos permite que nós tenhamos
junto com Fernando de Noronha, e temos ali São Pedro e São Paulo, e o Atol das Rocas, nós tenhamos uma área de, vamos dizer assim, de exclusividade, que a gente chama de zona econômica exclusiva, de exploração econômica exclusiva do país, que vai avançando no que a gente chama de mar territorial, mas na verdade vai muito além das 200 milhas náuticas. Isso significa, são mais de 300, 400 quilômetros até em algumas áreas, que avançam no mar, que são áreas que você, do seu país, você tem controle sobre a atividade de exploração econômica, seja de pesca, seja no caso do Brasil, que é considerado um dos países com a maior tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. O CENPES da Petrobras é um dos centros de referências mundiais, justamente da exploração de pré-sal, que é algo que se faz no oceano. Essa área, ela só é dada pela ONU como de exclusiva exploração do Brasil, porque existe bases da Marinha nessas ilhas. Essas ilhas têm que ser habitadas pelas normas da ONU. Eu creio que Trindade é a única dessas ilhas que tem fontes de água potável na própria ilha. As demais você tem toda uma logística para poder manter essas bases da Marinha ali, e são muito importantes para o aspecto econômico. Veja que a Argentina, ela passa um problema gravíssimo hoje com os pesqueiros chineses, que eles ficam exatamente no limite dessa zona econômica exclusiva, mas são as centenas, viu, Paulo? Centenas de pesqueiros chineses ficam ali aguardando anoitecer, e quando anoitece, eles apagam as luzes e os transponders e pescam em águas argentinas. A Marinha Argentina não tem condição hoje de cercear essa pesca ilegal. O Brasil também sofre esse problema, mas nós temos um litoral muito maior, uma zona muito maior, mas temos também meios navais e meios até de vigilância mais robustos que os argentinos. E por isso os argentinos hoje se aproximam dos Estados Unidos, mas colocam a questão das Malvinas, que ainda é controvertida, porque os Estados Unidos ainda apoiam a posição da Grã-Bretanha. Então você vê que o assunto é controvertido. Eu posso te afirmar, e ouso te afirmar, que se essa insinuação fosse feita durante o governo Bolsonaro, a resposta seria a mesma do que agora que está sendo dada. Por quê? Porque é inadmissível para as Forças Armadas brasileiras você ter uma base de outro país ou qualquer base brasileira que você tenha controle de outro país. Veja que o imbróglio que foi feito em Alcântara, que durou muito tempo, só conseguiu ser resolvido durante o governo Bolsonaro, que ele assinou ali um acordo de salvaguarda de informações. A Coreia do Sul fez um lançamento já no governo Lula, usando a base de Alcântara, e, infelizmente, nós estamos com todo o nosso programa aeroespacial atrasado por causa dessa questão ideológica que você fala. É verdade. Houve o acidente, caímos no colo da Ucrânia durante mais de uma década, não foi feito nenhum lançamento, foi desmontado esse imbróglio pelo governo Bolsonaro, mas eu te afirmo que mesmo no governo Bolsonaro não seria permitido, por exemplo, que a base de Natal, que é uma base gigantesca que permite, inclusive, que os maiores KC, que são aviões de transporte militares, os maiores do mundo, conseguem pousar na base de Natal, porque essa base foi preparada na Segunda Guerra Mundial para ser uma ponta de lança. Fernando de Noronha tem uma série de questões ambientais, eu mesmo tenho dificuldade, eu gosto de mergulhar, já mergulhei em vários locais dessas ilhas, mas nunca estive em Fernando de Noronha, porque é mais caro mergulhar em Fernando de Noronha do que em todo o Caribe, até do que no Havaí, para você ter uma ideia. Porque existe uma série de normas ali, e você não tem como transformar aquilo ali numa base militar. Agora, você está certo em um aspecto. É muito importante aquela localização para a colocação de sensores. E esses sensores podem ser colocados dentro de um acordo entre países em que o governo brasileiro compartilha a informação com o governo americano dentro dos tratados. Então, pouco sensacionalismo, na minha opinião, em relação a esse assunto. Não mudou nada a posição nem do governo Bolsonaro, nem do governo Lula em relação a essas parcerias. Tem muita gente querendo comparar o Panamá, o raciocínio do Panamá com Fernando de Noronha. Eu acho isso um absurdo, essa comparação, até porque o Panamá é a ligação da Marinha dos Estados Unidos do Atlântico com o Pacífico, e o investimento que foi feito foi para isso. E o acordo que foi feito agora pelo governo Trump foi o seguinte: a Marinha, ou seja, a Força Naval Americana, tem trânsito livre no Canal de Panamá e prioridade, e não será cobrada, assim como
toda a marinha mercante americana continuará sendo cobrada. O que não podia acontecer é que as empresas chinesas do Atlântico e do Pacífico, elas não davam prioridade para a Força Naval e às vezes até impediam que a Força Naval do Atlântico se deslocasse para o Pacífico. E você há de convir que para que os Estados Unidos mantenham a sua Força Naval apta para atuar em qualquer parte do planeta, ele precisa dessa flexibilidade. Assim como acontece também no Canal de Suez. Ou seja, é muito importante que ele mantenha o Canal do Panamá aberto à sua Força Naval. Mas Fernando de Noronha não está com essa bola toda não, viu, Paulo? Eu creio que há muita controvérsia em relação a esse assunto. Os acordos que a gente tem ali em Fernando de Noronha são suficientes. Você lembra daquele acidente que aconteceu com o avião da Air France? Dali foi o centro que foi montado de recuperação e a gente tem o controle relativamente seguro ali daquela região. Inclusive de Alcântara, né, onde morreram lá aqueles 21 técnicos com aquela explosão ali, colocando por terra todo o nosso programa aeroespacial. Né? Ali foi realmente uma tragédia, estava bem avançado. E como é que, né, com uma explosão daquela se perde tudo, né, volta tudo aí para o início dos tempos? É lamentável. Mas daqui a pouquinho, Gerson, se a gente ainda tiver tempo, eu quero ouvir a sua opinião, a gente não combinou, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre a iniciativa do governo americano de sancionar, estender as sanções às esposas dos magistrados do STF. Mas agora eu quero falar de outra coisa, tá? Vamos falar daqui uma coisa bem interessante, já que tocamos no STF. Durante a audiência realizada hoje, sexta-feira, 23, no Supremo Tribunal Federal, a defesa do general Walter Braga Neto lançou mão de um argumento inusitado para afastá-lo da narrativa de tentativa de golpe. Segundo o coronel Valdo Manuel de Oliveira Aires, o ex-ministro da Defesa estava no dia 8 de janeiro de 2023 jogando vôlei na praia de Copacabana, enquanto os atos contra os três poderes aconteciam em Brasília. O depoimento foi dado por videoconferência no âmbito da ação penal que apura a suposta trama golpista envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e seu núcleo mais próximo. O coronel afirmou que Braga Neto havia avisado que estaria no Rio de Janeiro naquele momento, não participava de nenhuma articulação política ou militar. A tentativa da defesa é clara, dissociar Braga Neto do contexto dos ataques e reforçar a ideia de que ele não participou, não coordenou absolutamente nada e nem tinha conhecimento prévio das ações em Brasília. O uso de uma atividade esportiva como álibi, no entanto, gera reações divididas nos bastidores. Há quem veja como estratégia de descompressão narrativa e há quem enxergue nisso uma tentativa quase caricata de criar distância entre o general e o episódio. Do ponto de vista jurídico, a declaração não encerra a discussão sobre a participação de Braga Neto, mas serve como elemento de reforço para sua linha de defesa, que sustenta que ele já estava afastado das decisões estratégicas do governo e que sequer estaria em contato com os envolvidos. Resta saber agora se o STF vai considerar o depoimento como prova de ausência de dolo ou apenas como tentativa de desviar o foco da real participação do general nas articulações do entorno de Bolsonaro. A narrativa do vôlei, em Copacabana, já entrou para os anais do julgamento como símbolo da estratégia de dissociação. Agora cabe à corte avaliar se o argumento tem peso ou não, ou se fica apenas na areia. Gerson, o que você achou dessa argumentação? Isso pode mudar o rumo das acusações contra o general Braga Neto? Não sei se vai mudar o rumo das acusações, até porque essas acusações são pífias, ridículas, e vou te dizer mais, a prisão do general Braga Neto é algo não somente ilegal, como completamente capciosa, porque ela tem uma função muito mais de avançar sobre uma desmoralização das Forças Armadas, sobre uma divisão até mesmo nas Forças Armadas, e eu acho que isso está indo por água abaixo nessas declarações. Você veja que, se eu estivesse no Brasil, Paulo, naquele domingo, é possível que eu estivesse nessa rede. Essa rede onde os generais jogam é uma rede conhecida, eu já joguei lá algumas vezes,
E eu te digo, é comum realmente os generais, coronéis estarem jogando vôlei ali em Copacabana. E o fato do general Braga Neto estar ali, eu digo para você que eu aqui nos Estados Unidos também estava na igreja no dia 8 de janeiro, quando fui chamado, me chamaram a atenção, eu recebi uma ligação dizendo, você está vendo o que está acontecendo lá em Brasília? Falei, não. E veja que eu estava na escala da Jovem Pan no domingo anterior, no dia 1º de janeiro, quando nós cobrimos a subida da rampa do Planalto do presidente Lula, ou seja, a posse do presidente Lula foi coberta por toda a imprensa. E você sabe se tinha alguma emissora de televisão cobrindo o que aconteceu no 8 de janeiro, Paulo? Não, nenhuma. A Jovem Pan utilizou as imagens do Didi Red Pill que estava transmitindo pelo YouTube. Porque nós não tínhamos, ninguém sabia que haveria qualquer coisa ali no dia 8. O que nós sabíamos que o acampamento estava acontecendo, nas redes sociais, sabe o que se dizia nas redes sociais? Eu estava acompanhando. Dizia o seguinte, vamos para Brasília agora e vamos mudar da porta do QG para a porta do Congresso Nacional. Acabou. Não adianta mais ficar pedindo SOS Forças Armadas. Nós estamos aqui na porta do QG do Exército e já acabou. Agora o Lula já assumiu, então o papel agora do protesto tem que ser lá no Congresso Nacional. E eles se deslocaram para lá, escoltados pela polícia, mas vamos dizer assim, a convocação era para segunda-feira. Você sabe que tinham vários que levaram barracas, porque diziam que iam acampar na frente do Congresso Nacional? Essa era a convocação. Agora, te digo mais. Ali no dia 8, Paulo, nós temos ali muitas coisas acontecendo sob o comando do general Arruda, que fez esta semana uma oitiva, ele foi ouvido como testemunha e o general Arruda era o comandante durante o dia 8. Veja que coisa interessante. Nós ouvimos o general Freire Gomes, que nós comentamos na segunda-feira, eu conversei com você, inclusive, do privilégio que eu tive de fazer 2 cursos com ele, mas o general Arruda, ele assumiu porque ele foi escolhido pelo ministro da Defesa e pelo presidente Lula. Ele assumiu antes. Então veja que no dia 8, quem era o comandante do Exército? O comandante do Exército escolhido por Lula. E ele fez essa semana declarações. Pode colocar, por favor, a imagem? Acho que tem uma imagem, para quem não lembra, de quem é. Esse aí é o general que era o comandante durante o dia 8. O general Arruda é um força especial também. E sabe o que ele fez? Ele corroborou aquilo que o general Freire Gomes colocou, até porque ele, o general Arruda, ele estava no alto comando, ele foi escolhido para assumir, o mais antigo, se eu não me engano, era o general Stumpf, se eu não me engano, de cavalaria, meu contemporâneo, que depois assume a Polpex, mas o escolhido foi o general Arruda. E o general Arruda, quando vai assumir, aliás, não, o Arruda era mais antigo, depois é que o Stumpf era mais antigo do que o atual comandante, e aí sim, o Stumpf sai e o atual comandante assume. Então o Arruda era o mais antigo. E ele foi escolhido, ele fez o gerenciamento da crise, e eu vou te dizer algo muito importante que aconteceu nesse dia, que eu vou confidenciar para vocês. Talvez parte da audiência lembre que um tweet que eu escrevi, um X no tweet, foi projetado pela Elisiane, a nossa relatora da CPMI, você lembra do 8 de janeiro? Elisiane Ela colocou Elisiane Gama, lá da Tropa de Choque do Maranhão. Ela pegou um tweet meu, projetou durante a CPMI e perguntou para o general Dutra o seguinte: quem é que está mentindo, o senhor ou o coronel Gerson? O general Dutra, aquele que quando foi ouvido pela CPI do Distrito Federal, ele afirmou que os manifestantes estavam numa espécie de transe porque eles pensavam que estavam sendo protegidos pelo Exército e foram dormir, quando na verdade eles estavam ali sendo cercados para serem presos. Quando ele faz essa declaração, a Elisiane pergunta para ele o seguinte: mas quem está falando a verdade, é o senhor ou o coronel Gerson? Por que ela fez essa pergunta para ele? Porque na minha publicação na época, eu disse que ele foi muito infeliz nessas declarações. Por quê? Porque ele foi treinado no Seconsex para encarar aquela CPI ali no Distrito Federal, se ouve muito bem, diga-se de passagem, era um oficial muito bem conceituado, falou muito bem durante 95%, 98% do tempo. Mas deu uma escorregada
quando ele afirmou que aquela tropa que estava ali no QG de noite, que foram blindados para lá, foram lá para cercar e impedir que eles fugissem de lá. E o general Arruda corroborou o que eu escrevi. O general Arruda, inclusive, deixou o procurador-geral revoltado com as declarações que ele fez agora, esta semana, porque ele disse o seguinte: não, eu não autorizei a polícia militar a entrar no acampamento na parte da noite. E isso foi o que eu soube. Na época, agora o general Arruda confirma e o procurador ficou meio... mas como assim? Com que autoridade o senhor se antepôs uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, lá da França, mandando... E que o interventor e o Flávio Dino, que, aliás, o Flávio Dino ele é testemunha e juiz ao mesmo tempo, não sei como, porque ele estava lá, ele ordenou que o interventor prendesse todo mundo na noite do 8 para o 9. Então, aquele dia da perfídia que todo mundo fala, faz parte do entendimento do que aconteceu, saber que o general Arruda, ele não autorizou que a polícia entrasse. Ele colocou aqueles blindados, aqueles guaranis, de frente para a polícia, não de frente para o acampamento. E impediu que a polícia entrasse porque ele disse o seguinte: eu entendi que precisava ser feita uma operação organizada, porque poderia haver, inclusive, uma confusão. Imagina, invadir o acampamento à noite para prender as pessoas, como o Flávio Dino e o seu interventor queriam. Então veja que muita coisa o general Arruda está trazendo à tona para mostrar o seguinte: não houve tentativa de golpe, coisa nenhuma. As Forças Armadas não deram sustentação a nada. Não existe golpe de Estado sem Força Armada. E o que o general Freire Gomes colocou, e que foi corroborado pelo general Arruda, é que essa farsa de que houve uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, uma associação criminosa armada e uma tentativa de golpe de Estado é falaciosa. Não se sustenta. E por isso eu digo para você que eu fiquei feliz do general Arruda ter ido ali e ter desmontado. E eu posso dizer o seguinte: se eu estivesse no Brasil, Paulo, eu ia estar jogando vôlei lá com o general Braga Neto, porque no dia 8, domingo, eu estava de folga da Jovem Pan, não tinha nada, não tinha escala nenhuma. Assim como eu fui para a igreja e fui chamado às pressas para entender o que estava acontecendo, eu, Paulo Figueiredo, Alexandre Garcia, Fernão Lara Mesquita, todos nós fomos chamados, comentamos o que estava acontecendo e todos nós fomos demitidos por pressão do Ministério Público Federal de São Paulo, provavelmente por solicitação do ministro Alexandre de Moraes. Olha, você viu que eu deixei você falar pra caramba hoje, né? Era muito importante você falar, você ordenar as suas ideias, porque eu sei que você queria botar isso para fora. Muita coisa está mudando e está ficando tudo muito claro no momento em que nós estamos vivendo, que todo esse processo está se esfacelando, está escorrendo pelo dedo. Nós estamos vendo que nenhum desses militares fez parte de absolutamente nada. As acusações, elas não se sustentam em momento algum. Em momento algum. E quem sabe nós estejamos aí diante de uma oportunidade de pacificação de tudo isso que está acontecendo. É simples. Agora, do ponto de vista jurídico, se as coisas são para serem justas, então elas devem ser analisadas como elas são. Ou seja, não há provas, não houve golpe nenhum, absolutamente nada, apenas um ato de vandalismo, de protesto, iguais a muitos que nós vimos acontecer em Brasília, que foram até piores do que esses que aconteceram. Tentaram criar uma situação que ela não se sustenta, não existe. Então, veja, não deu certo. Agora é largar o osso. Eu te disse que a gente ia falar das esposas, mas vamos deixar isso para um outro programa na segunda-feira, quem sabe, porque os Estados Unidos estão de olho nisso. Não estão interessados em intervir na justiça brasileira e nem na soberania brasileira. Nada disso. Só estão de olho nas coisas que fizeram erradas e que violaram, segundo as autoridades americanas, a soberania dos Estados Unidos, na questão do Felipe Martins, na questão da censura e derrubada de perfis de cidadãos dentro dos Estados Unidos, né, a suspensão da plataforma, a cobrança, a pressão em cima do X para que derrubasse perfis, inclusive dentro dos Estados Unidos, o confisco de dinheiro de outras empresas, empresa americana que não tem nada a ver com o X, apenas por ter um único acionista. Então, veja bem,
as coisas estão caminhando e podem ficar piores. Nós estamos chegando agora, né, no encontro dessa forquilha, Gerson. No encontro dessa forquilha. Então uma coisa terá que ser feita, terá que ser decidida. E nos parece que o lado mais fraco é o lado brasileiro. Então está aí uma bela de uma oportunidade de se apaziguar tudo isso. Olha do jeito que tem que ser olhado. Esqueça esse negócio de perseguição política. Se houve um plano de poder eterno, acabou, não deu certo. Abre mão. E todo mundo volta a viver normalmente como sempre viveu. Gerson, chegamos Paulo, ao final. Fala. Eu tenho uma pequena divergência do que você colocou, mas em prol da pacificação eu cedo ao seu argumento. E eu vou te dizer qual é a divergência. Não foi somente ato de vandalismo naquele dia. Naquele dia, nós tivemos atos de vandalismo, sim, e até por seguidores da direita, do presidente Bolsonaro. Mas naquele dia aconteceu no Brasil o que aconteceu aqui nos Estados Unidos no 6 de janeiro de 2021. Houve infiltrados, havia pessoas que entraram no Palácio do Planalto antes, há pessoas que prepararam o cenário, houve facilitação, houve presença do fotógrafo da Reuters que fez uma filmagem que foi encenada, houve a presença do general Gonçalves Dias, houve a ciência do ministro Flávio Dino, que deveria ser arrolado nesse processo, porque ele estava lá, junto com a vice-governadora do Distrito Federal, assistiu que a tropa da Polícia Militar escoltou os manifestantes que saíram do acampamento pacificamente, foram revistados. Então, aqueles que entraram primeiro e depredaram, fizeram voluntariamente e com intenção. Agora, como você me desafiou à pacificação, Paulo, eu esqueço tudo isso. E digo que foram excessos dos manifestantes. Mas não foi não. Ali houve intenção de forjar um ato. E vou te dizer mais. O Naime, o coronel Naime, ele foi perseguido, sabe por quê? Porque ele chegou, conseguiu controlar a situação e não permitiu que houvesse óbitos. Porque no planejamento daquele pessoal eles queriam ver sangue. Eles queriam ver muito mais do que viram, mas a Polícia Militar chegou, o Naime conseguiu controlar a situação só com armamento não letal, ele não utilizou armamento letal, conseguiu fazer com que o pessoal voltasse para o acampamento e o general Arruda, na coordenação durante a madrugada, conseguiram chegar ali a um acordo para aplacar a ira do Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Caterva. Então eu digo para você, pela pacificação, eu vou pela tua linha de ação. Foi simplesmente um excesso de manifestantes. Vamos lá, bola para frente. E é isso aí. A linha agora é tênue. Está todo mundo caminhando em cima do muro. Agora, a situação, né, para que lado vai cair, só depende dessas autoridades. Pode ficar muito ruim ou pode ficar muito boa. Vamos ver no que dá. Gerson, muitíssimo obrigado. Muito bom o nosso bate-papo. Bom fim de semana e vamos ficar atentos, porque segunda-feira, né, nós estamos aí para falar de um monte de coisa também interessante, porque domingo o presidente Trump sempre abre a boca. Tchau, forte abraço. É segunda, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Peço que você se inscreva em nosso canal, se ainda não for inscrito, dê o like e compartilhe o máximo que você puder. Muitíssimo obrigado, bom fim de semana e até segunda. Até lá.